Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E enfim, o presidente Júlio Casares sofreu impeachment e está afastado da presidência do São Paulo. O tricolor que já volta a campo amanhã, jogando fora de casa contra o Corinthians. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pelos barulhos aqui dos fogos, Arnaldo Ribeiro, você denota que passou o pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. 188 votos favoráveis, 45 votos contrários. E Júlio Casares está afastado da presidência do São Paulo Futebol Clube. São Paulo caiu o presidente, Tirone, caramba! Caiu o presidente. 188 votos. Então a gente estava falando que o Casares, antes da votação, fez a sua defesa. Na verdade, não foi uma defesa, o Ale trouxe aqui no canal 3Z. Era uma questão mais, um apelo emotivo. Mas o apelo emotivo dele, ele não, em defesa da sua família, da sua saúde mental, ele não conversava com o apelo emotivo do torcedor são paulino, que está também doente mentalmente e fisicamente há muito tempo. E ele acabou se submetendo à votação de um conselho que ele dominava completamente e que, de uma hora para outra, tem 188 caras votando a favor do impeachment e o derrubando nessa primeira instância. Até falei com ele, Tirone, com a Alê, que fosse nas emendas Outem, Ares e Abreu, esse impeachment não passaria, faltariam 3 votos. Exatamente. 3/4 faltariam 3 votos, e talvez, provavelmente, se não fosse a questão da... Pronuncia o primeiro nome dele. Olha lá, ó ali aí. Se não fosse a questão... Vai lá, vem. Se não fosse a questão do voto online, também híbrido, não passaria, mas o fato é que passou. 188 votos determinam o impeachment do Casares. Bem-vindo, Eduardo Tironi. Muito obrigado, mas vai lá, Ale. Vai, manda bala aí que você está no calor da apuração. Não, eu tô aqui, vou tentar chamar aqui. Caio, se puder, por gentileza, estou ao vivo aqui no canal Arnaldo e Tironi. Vou aqui posicionar a nossa câmera. Aê, boa. Dá para ver bem. Queria uma palavrinha sua nesse momento que foi aprovado o pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. E primeiro o simbolismo disso, talvez o primeiro presidente de fato empichado da história de São Paulo. E quais são os próximos passos, o que acontece de fato agora e como que, não sei se já teve uma primeira conversa com o novo presidente, o Ari Macis. Boa noite. Boa noite. É um momento muito triste da história do São Paulo, mas que se fazia necessário porque a governabilidade tinha acabado. Agora a gente vai conversar com o Macis, o que ele precisar da nossa ajuda pode contar, desde que algumas pessoas que estavam muito próximas do ex-presidente, do presidente agora destituído, que ainda precisa ser ratificado, não esteja tão próxima dele. Então agora é paciência, ele é uma pessoa pacata, serena, e acredito que terá sabedoria para dirigir o São Paulo. Se precisar do apoio de bons são paulinos, de pessoas que querem o bem, terá. Só que vamos conversar, não é apoio restrito, mas estamos à disposição dele. E só para encerrar, né, ele falou, né, um colega meu perguntou se ele estava emocionado, ele falou, né, no sentido de estar feliz. Não, ele está triste. Não é um dia feliz para o São Paulino, né? Na verdade, talvez um dia de alívio. Qual que seria o sentimento que você descreve o resultado da votação de hoje? É um sentimento de justiça. A gente aplicou a justiça, aplicamos o estatuto, as regras foram devidamente observadas. É um momento muito triste, repito, da história do São Paulo, mas se fez justiça e a voz da torcida foi ouvida. Obrigado, Caio. Esperamos aí os próximos dias e estamos com o canal aberto sempre aqui no canal 3Z e no canal Arnaldo Tironi. Obrigado, parabéns pelo trabalho de toda a imprensa segmentada. Então é isso, aí, Arnaldo Tironi. Eu ia tentar fazer uma pergunta para ele, mas não deu, tudo bem, sem problema. Não há problema. Mas se você quiser deixar a pergunta, talvez eu consiga chamar o Flávio Marques aqui, que também está dando entrevista para os colegas aqui. Vai ter um mandato tampão do vice-presidente, o Macis. A minha pergunta é como que essa oposição vai se organizar a partir de agora, considerando a forma, como é que é o ajuntamento político
do São Paulo. Vai ser possível Porque governar? era um governo de coalizão, né? Vários grupos. Vai ser possível governar ele já deu uma pista, sem essa né? turma? Ele já deu uma pista na resposta. Ele falou, desde que pessoas... Eu vi a resposta dele. Desde que os aliados mais próximos do Casares não estejam nesse processo de qualquer forma, transição. Eu não quero botar água no chope de um momento histórico muito importante para o São Paulo, mas é assim, a destituição do Casares é um passo de muitos passos que o São Paulo precisa dar. Claro, né? claro. O sistema político permanece o mesmo. Mas o São Paulo nunca mais será o mesmo, Tironi. Eu concordo. Nunca completamente teve com você. Flávio, boa noite. Estou aqui ao vivo. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Que hoje eu tô tocando, tô cruzando e cabeceando. Boa noite, Flávio Marques aqui conosco, um dos conselheiros de oposição ao presidente Júlio Casares. Primeiro, eu queria uma palavra sua que resume aí o sentimento seu, pessoal, como São Paulino e como conselheiro, do que representa essa votação de hoje à noite. Depois tem mais algumas perguntinhas sobre o futuro para você, se a gente puder. Boa noite. Bom, pessoal, na verdade, acho que a primeira sensação é de alívio. A sensação neste momento é de alívio. Ninguém fica feliz em ver o São Paulo na condição que está. Problemas financeiros, desempenho esportivo ruim, contratações fracassadas, vendas a valores abaixo do mercado, transfer ban. Então, a vida do São Paulino não tem sido boa. Notícias nas páginas policiais e não nas esportivas. Então, ninguém estava feliz aqui hoje. A destituição do presidente é simplesmente uma necessidade para poder mudar a cabeça, o comando, para tentar fazer a administração de outro modo. Porque desse modo que vinha nos 5 anos, não está funcionando. Pois é, Flávio, é justamente a pergunta que o Tironi tinha aqui, a gente estava falando no ar, que é, o governo do Casares era a composição de vários grupos políticos dentro do São Paulo. Hoje, com a ascensão do presidente Ari Massis, como é que fica esse colegiado? A oposição vai ter conversa, vai ter trânsito com o presidente Massis? Não sei se já deu para falar. Como é que fica esse jogo político dentro do clube aqui para justamente atingir esse objetivo que você falou antes? Na verdade, se vai ter espaço ou não, é uma decisão do agora presidente Massis. Uma diferença de personalidade. Júlio Casares, ele sempre foi uma pessoa de uma linha de conflito, de confronto. Então ele procurava separar o nós e o eles e não admitia, não aceitava qualquer contribuição, qualquer comentário que viesse que não fosse daqueles que o apoiavam integralmente. O Ari Massis, por todo o diálogo que a gente sempre teve, sempre parece uma pessoa mais ponderada, mais disposta a ouvir, mais disposta a trocar experiências. Então, a minha expectativa é que conseguiremos usar melhor as pessoas, teremos melhores processos, teremos melhores princípios da administração. E, ao final desse ano, temos aí uma eleição. A oposição já se coloca aí como uma... Bom, nem sei se tem um candidato da situação, né? Como é que a posição do São Paulo se posiciona para esse novo pleito que deve acontecer no final do ano? Nós estamos a uma distância muito grande para falar em nomes. Nesse momento, nós temos que falar em projeto. Então, reunir algumas pessoas e fazer um projeto administrativo, um projeto esportivo, um projeto financeiro, definir as principais objetivos, e aí sim, a partir desse projeto, e buscar pessoas que se alinhem a esses objetivos. Então, essa é a ideia. Isso é fazer política. Muito obrigado, Flávio. Boa noite. Sei que o dia foi longo. Esperamos dias melhores para o Tricolor. Obrigado pelo trabalho. Bom descanso para vocês. Tá aí, então, Arnaldo e Tironi, as palavras aqui do conselheiro Flávio Marques, uma das vozes aí mais ativas, né, do grupo opositor ao Júlio Casares, abrindo a porta, falando, se nos quiserem, né, se quiserem contar com as nossas ideias, nós estamos à disposição, e ele falando aí sobre os planos futuros para a eleição. Não sei se eu reproduzi a pergunta que o Tironi me pediu, mas tentei reproduzir aqui. Perfeito. E não tem alternativa para o
Maciç que vai assumir o poder. Ele vai ter que abrir a conversa para a oposição. Na verdade, essa é uma vitória da oposição. A oposição não está no poder, mas a oposição agora ela tem muita influência. Ela deixou de ser o grupinho de 5 caras lá, 10 caras, 50 caras, que não faziam barulho. A oposição derrubou o Casares. Isso essa é mesmo, a palavra. né? Dos 50 caras que protocolaram o pedido do impeachment, viraram 188, sendo que a oposição também derrubou na justiça as medidas Voltem Aires de Abreu. Sim. É outro cara que precisa cair, mas isso é uma outra discussão, né? O presidente do conselho que fez de tudo para o Casares ser eleito, a oposição derrubou os 3/4, repetindo, se fossem 3/4, ele não seria impeachado, o Casares, né? Se não tivesse votação online, ele não seria impeachado. Agora, Ale, tomando uma aguinha para respirar, excelente trabalho aí. Tem uma questão também que é o último passo para o Casares ser, a gente falou isso logo na entrada, oficialmente retirado da presidência de São Paulo é a Assembleia dos Sócios, né? Sim. Então é bom que você retome isso. E também existe a possibilidade de, até a convocação da Assembleia dos Sócios, enfim, o Casares pedir a renúncia para que os estragos políticos dele sejam menores. Isso é uma possibilidade também, né? O Casares... Ele pode pedir a renúncia agora, porque ele já foi impeachado. Pode. Ele manteria os direitos... É a pergunta aqui do Alisson Teixeira. Ele manteria os direitos políticos e o lugar no Conselho. Exato. Então, é bem possível que o Casares... se bem que até agora eu não sei se vocês concordam, vou perguntar para o Ale primeiro. A estratégia do Casares até agora, se for seguir o conselho do Carlos Miguel, a ideia do Conselho Consultivo, foi um tanto quanto desastre. Suicida, né? Inclusive a DC. Mas ele pode ainda renunciar antes da Assembleia dos Sócios, que referendaria efetivamente a sua retirada do poder, né, Ale? Sim, como você falou, né? Se ele de fato renunciar, cessa o processo, ou seja, ele não chega a ser, digamos, o processo de impeachment não se conclui, né? Porque, como você falou, o presidente do Conselho Deliberativo, o Voltem Aires de Abreu, tem o prazo de 30 dias. Eu vou ler até o comunicado que o São Paulo acabou de divulgar. Aqui, ó. Com a aprovação do impeachment, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo a convocação de Assembleia Geral para ratificar a decisão dentro do prazo de 30 dias. O afastamento do presidente eleito ocorre de forma imediata e será revertido apenas em caso em reprovação da pauta na Assembleia Geral. Então, para que a destituição seja ratificada, é necessário que a maioria simples dos associados do clube vote pela aprovação. Então, é isso que você falou. O Casares, ele mantém aí, digamos, seus direitos dentro, como associado, né, e como conselheiro do clube que ele é, se ele renunciar. Agora, uma frase que agora eu vou pedir desculpas, mas ou foi o Caio Forjaz ou o Marcelinho Portugal Gouveia que falaram aqui no microfone do 3Z. Eles falaram o seguinte, se caso a investigação policial avance e tivermos indícios, né, ou que ele seja de fato incriminado por algum crime nessas investigações que estão ocorrendo, ele volta a ser julgado aqui dentro do conselho, aí, de fato, para uma expulsão, né? Aí é um pedido de cassação como conselheiro e expulsão do quadro associativo do clube. Porque isso não aconteceu no caso do Aidar, porque justamente o São Paulo, né, pediu ao Ministério Público falando que todas as transações foram legais, aconteceram de fato, e que aí, em suma, não tinha crime, né? Em resumo, é que não tinha crime, ninguém foi lesado, então a investigação policial não foi para frente. Mas caso essa investigação que está em curso hoje, tanto no Ministério Público quanto na Polícia Civil aqui de São Paulo, ela avance e aponte que o presidente Casares participou de algum tipo de ilícito, aí ele sim pode voltar a ser julgado aqui, mas aí não mais para ser julgado como presidente, sim como um sócio que pode ser afastado, né, ou
descredenciado, né, expulso do clube, né? Isso é bem importante, só esse paralelo que o Ale fez é bem importante, porque o Aidar é o principal conselheiro do Casares. E essa situação, mesmo que o Casares renuncie, o que provável vai acontecer antes da Assembleia dos Sócios, seria uma atitude semelhante à do Aidar, que renunciou, só que o Aidar nem foi submetido ao impeachment, né? Sim. Ele renunciou antes. Ele antecipou isso, né? O que acabou acontecendo, ele, defendido pelo São Paulo na esfera judicial, criminal, ele acabou absolvido e, embora expulso do conselho, manteve seu posto no conselho consultivo como ex-presidente do São Paulo, a ponto de aconselhar o Casares há poucos dias a não renunciar, né? Então, tem uns próximos passos aí. O fato que Casares não mandará nunca mais no São Paulo. Sim. E Casares conseguiu se constituir no pior presidente da história do São Paulo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E enfim, o presidente Júlio Casares sofreu impeachment e foi afastado da presidência do São Paulo. Agora o vice assume, mas que nem eu sempre falo aqui no canal, esses conselheiros também precisam ser cobrados, porque na próxima eleição marcada para esse fim de ano, eles precisam votar certo. Não dá para esses amiguinhos do Júlio Casares se tornar o próximo presidente do São Paulo, porque o pior presidente da história do clube era o Leco, agora é o Júlio Casares. E se nada mudar daqui 2 ou 3 anos, vai ser o próximo. Então o São Paulo não pode parar por aqui. Precisa se profissionalizar, mudar de vez, senão vai ter que virar SAF, não vai ter outro jeito. E após não enfrentar o São Bernardo, o meio-campista Alisson também não vai jogar amanhã o clássico fora de casa contra o Corinthians. Justamente o time que quer contratar ele. E na minha visão faz bem o São Paulo. Se o jogador quer jogar, que não jogue. Mas na minha visão não faz sentido nenhum o São Paulo emprestar ou liberar de graça o Alisson para o Corinthians. Justamente um dos maiores rivais, né, galera? Não faz sentido nenhum. Se ele quer sair, que seja para um Grêmio, para um Atlético Mineiro e por aí vai. Foi o mesmo caso do Ferrarese que eu falei aqui no canal. Que sentido para uma temporada tão longa como essa o São Paulo tem emprestar o jogador de graça? Até porque não vai ter dinheiro para trazer outro jogador como esses. E o Alisson, apesar da má fase, é sim um jogador importante. E o São Paulo renovou com o jovem atacante Rian Francisco até o fim de 2029. Na minha visão, uma das maiores promessas do São Paulo nos últimos anos. Uma pena que sofreu uma lesão grave no joelho, mas está perto de voltar. E vamos torcer para ele voltar com seu bom futebol. Mas que nem eu sempre falo aqui no canal, o São Paulo foca muito em trazer zagueiro, lateral, volante, goleiro e se esquece da prioridade na minha visão, que é o meio-campista. Até porque os atacantes do São Paulo e o centroavante sofrem muito com isso, porque sempre quem joga por ali ou é um volante ou é o Luciano que é um atacante. Aí fica complicado. Então o São Paulo precisa focar em trazer um camisa 10. Outra posição é também o ataque. Até porque o Rigoni saiu, o Dineno saiu, e agora o Rian Francisco, o André Silva, até o Caleri que jogou no último jogo, a gente não sabe como vai voltar, né, galera? E eu espero que principalmente para esse meio-campo, o São Paulo invista um pouco e traga um bom jogador. Segundo o André Hernan, o São Paulo pode pegar o valor da venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino e trazer um bom meio-campista. Eu espero que seja jovem, até porque no ano passado o São Paulo sofreu muito com lesão, porque tinha muito veterano no elenco. Olha o Luiz Gustavo, por exemplo, ganhava 700 mil por mês. O Oscar 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora. Agora o Wendel está ganhando 1 milhão. Rafael Tolói quase 1 milhão. Lucas Moura quase 2 milhões. E eles praticamente só ficam machucados. Então do que adianta o São Paulo ficar trazendo jogadores livres no mercado, sendo que ganham um alto salário, direito de imagem mais luvas, mas quase não joga.
Aí depois tem que vender os garotos promissores da base a preço de banana para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Isso que precisa mudar na minha visão. O São Paulo tem que investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como Marcos Antônio, por exemplo. Aí se der certo, compra o jogador. E amanhã o São Paulo já volta a campo para o seu primeiro clássico do ano. Vai jogar fora de casa contra o Corinthians. No dia 21 vai jogar em casa contra a Portuguesa. E no dia 24 fora de casa contra o Palmeiras. Já no dia 28 vai estrear no Brasileirão, jogando em casa contra o Flamengo. No dia 31 vai jogar em casa novamente, agora contra o Santos pelo Paulistão. Então essa temporada tende a ser muito difícil, porque vai emendar Paulistão com o Campeonato Brasileiro. Por isso que é muito importante o São Paulo montar um bom elenco. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!